nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E vamos mais a um programa da nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política. Hoje nós iremos para a questão de número 67 do DOCAT. Questão: como é que o direito pode prevalecer entre os povos? E a resposta: não só os homens individualmente, mas também os povos têm direito ao direito. Prevalece a injustiça quando o Estado inteiro é dominado, dividido, relegado a Estado satélite, presa ou objeto de exploração por Estados mais fortes. Cada nação possui um direito natural à existência e à independência, à própria língua e cultura, à livre autodeterminação e à livre escolha dos Estados com os quais gostaria de cooperar de um modo pacífico. Os direitos humanos devem ser aplicados ao mais alto nível dos Estados. Só assim é possível haver paz, respeito e solidariedade entre os povos. A soberania jurídica internacional não deve, todavia, ser tomada como pretexto para recusar internamente os direitos humanos, nem para reprimir minorias. O que o DOCAT traz aqui é justamente essa questão também do respeito dos países maiores pelos países menores. Né? Todos os países têm direito à sua soberania, à sua independência, à vivência da cultura, e muitas vezes a gente vê, até por conta da globalização, os países maiores, de fato, querendo dominar os países menores. Isso nos séculos passados a gente viu, já há muitos anos, claro, na época que a Europa, os países europeus dominaram aqui a América. Mais recentemente, né, no século XVIII, a gente vai ver também esse domínio da Europa lá na África, nessa colonização, que na verdade era só a intenção de explorar os países. E hoje a gente ainda vê muito disso, certo? Muitas vezes, alguns países, claro, que acontecem algumas situações que algumas vezes existe uma intervenção internacional de outros países. Por exemplo, a gente vai ver a questão da Síria, da guerra da Síria, e os países maiores, com forma de pressionar para tentar resolver o problema, às vezes declaram embargos econômicos, né, boicotam, não vendem mais para aquele país, não compram mais daquele país, recomendam que outros países façam o mesmo. Só que muitas vezes o que a gente vê nessa situação é que quem é prejudicado em si é a população civil, é aqueles que já estão sofrendo muito por causa de uma guerra. Imagine a situação da Síria ou de outros países que já vivem guerra por muitos anos, e a população civil já tem sofrido muito as consequências dessa guerra. E aí quando vem esse tipo de embargo econômico contra esse país dos países maiores, aí que a situação piora para justamente esses que são os pequenos, porque justamente eles que não têm condição. E a crise econômica se estabelece de maneira mais forte ainda, justamente para eles. Então, tem que se pensar em alguma solução para isso, mas uma solução que seja assim, mais rápida, eficaz, e que não prejudique tanto a população civil, aqueles que mais estão sofrendo. E o que a gente vê na situação atual, essa migração em que as pessoas estão fugindo de seus países, que estão em guerra, que estão sendo perseguidos, às vezes até por conta de religião, fugindo de seus países e buscando abrigo em outros países, e muitos países estão fechados, não estão acolhendo os migrantes, e as pessoas às vezes estão sendo vítimas de tráfico internacional, estão morrendo, muitos que já morreram no mar Mediterrâneo, tentando fugir de seus países, né, no desespero de tentar achar um lugar melhor para viver, e acabam, né, até morrendo por conta disso. Então é uma situação bem difícil que a gente vive, e que justamente se houvesse mais essa solidariedade internacional, esse respeito aos países e esse melhor acolhimento, com certeza a situação seria bem diferente.
Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.